Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jampa. Seja muito bem-vindo, você inscrito novo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa aí seu comentário, seu like já assistindo o vídeo, porque o vídeo hoje tá muito bom. Vamos ver agora o Linha de Passe falando sobre a vitória do Mengão. Linha de Passe aí que é um programa da ESPN que falaram muito bem, elogiaram muito a atuação do Flamengo sobre o Grêmio. Jogamos na Arena do Grêmio, vencemos por 1-0, né? Mas foi uma atuação muito boa, merecíamos ter vencido por mais. Vamos agora deixar de enrolar e vamos assistir a Linha de Passe da ESPN. Vamos nessa, fãs de esporte. A gente vai começar a Linha de Passe puxando essa disputa pelo título. O Flamengo vence 1-0, boa rodada para o rubro-negro. O Palmeiras empatou, já a gente traz o Palmeiras para discussão. Jean Oddi, meu boa noite para você. A vitória do Flamengo num jogo que ele teve chance, o Grêmio se segurando. No fim veio o gol, então aquele placar magro, mas de um jogo dominante do rubro-negro. Jean, boa noite. É isso aí, boa noite a todos, boa noite a fã de esporte. A verdade é essa, assim, o primeiro tempo não teria sido exagero se tivesse terminado 3-0, 4-0 para o Flamengo. Foram 2 bolas na trave, o Everton participando muito bem do jogo, então foi um domínio completo do Flamengo, do começo ao fim. E quando eu digo do começo ao fim, eu incluo o período pós-gol marcado, porque acho que isso também impressiona. Não foi um Flamengo que ao fazer 1-0 se retraiu e falou, bom, tô fora de casa contra o Grêmio, deixa eu me segurar aqui, deixa eu garantir esse 1-0. Não, o Flamengo jogou inclusive para fazer 2-0, o Grêmio não conseguiu produzir absolutamente nada, né? O Grêmio que vinha celebrando justamente a eficiência da sua defesa, hoje foi muito mal defensivamente e pode não parecer, né? Se você perde só por 1-0 de um time como o Flamengo, com a qualidade que tem o Flamengo, você pode dizer, pô, a defesa foi bem, mas é que do outro lado tem um time muito forte. Não é o caso, a defesa do Grêmio hoje não foi bem, o Grêmio foi muito passivo na marcação do Flamengo, acho que durante o jogo todo, e repito, 1-0 ficou muito, mas muito barato para o Grêmio e o Flamengo poderia ter feito mais. Acho que em vários momentos da partida o Grêmio não conseguiu ameaçar e dessa vez o Flamengo não desperdiça a oportunidade de encostar no Palmeiras por pontos perdidos, né? Porque a gente lembra que na última rodada o Palmeiras tropeça contra o Santos, o Flamengo abre 2-0 contra o Vasco e aí toma 2 gols no final e acaba deixando essa possibilidade escapar. Dessa vez não, o Palmeiras tropeça e o Flamengo vai lá e vence com autoridade, apesar do placar magro. Eugênio Leal, boa noite para você. Boa noite, Felipe Mota, companheiros. Essa é a questão, né? Ele não só encosta na pontuação, e eu trouxe aqui alguns números do jogo, 20 finalizações a 6. É algo impressionante. Se a gente for para uma estatística que é polêmica, alguns gostam, outros não, dos gols esperados, 2,71 a 0,26. 68% de posse de bola, 6 escanteios contra nenhum. Então isso tudo mostra a superioridade do Flamengo. Num jogo que historicamente é difícil. Jogar com o Grêmio em Porto Alegre, para o Flamengo, historicamente, é um jogo complicado. Isso é loucura, né? E ele transforma num jogo controlado, ele ganha só de 1-0, mas como já foi dito aqui pelo Jean, poderia ter sido no primeiro tempo 2-3-0. E a questão é, ele encosta no Palmeiras em que momento? No momento em que o Palmeiras está rateando, vem sendo ruim nas últimas rodadas, enquanto o Flamengo, mesmo desfalcado do seu principal jogador, que é o Arrascaeta, ele consegue encontrar soluções. É verdade, semana passada cedeu um empate para o Vasco, num jogo que parecia controlado. Sim. E esse empate gera ali uma instabilidade no final. Porém, o Flamengo vem conseguindo jogar no futebol, na média, melhor que o futebol do Palmeiras. Eu acho que isso que grita o momento. Ele vai encostando na tabela, jogando melhor do que o Palmeiras está jogando. Vitor Birner, a gente tem as estatísticas que vão de encontro ao que disse o Eugênio, um domínio amplo. Finalizações do alvo do Flamengo até poderia ser mais. A gente lembra que uma bola na trave não conta como finalização no alvo, né? Até porque ela não entra. Eu acho que foi um jogo, não tenho que discordar dos colegas, de enorme imposição do Flamengo. O que me chama a atenção é que isso demonstra muito a força do elenco flamenguista, porque outro time que não tivesse Arrascaeta, Paquetá, Pulgar e Alexandre provavelmente teria sofrido para manter um padrão de jogo elevado como o Flamengo fez no jogo de hoje, com bastante alternativa, fazendo o jogo por dentro quando necessário, pelos lados também, se impondo com bastante sobra contra o Grêmio, como disse o Eugênio,
que costuma ser um adversário jogando em casa que dificulta a vida do Flamengo. Vale lembrar que o próprio Flamengo do Jorge Jesus deu um baile no Grêmio na semifinal da Libertadores lá, mas só empatou antes da goleada que acontece no jogo de volta, né, do Maracanã. E o natural do campeonato é que o Flamengo tome as rédeas da competição, que o Flamengo jogue o melhor futebol, porque tem o melhor elenco, porque tem um grande treinador. Eu acho que o Flamengo só não é o líder do campeonato nessa rodada porque tem 2 ajustes a fazer. Um, por incrível que pareça, é a conclusão das jogadas. Ele precisa ter um aproveitamento melhor das chances criadas. E o outro, que apareceu em algumas partidas, que para mim tinha sido grande defeito, ou vem sendo grande defeito do Flamengo, é a marcação da jogada aérea, que com o Felipe Luiz era uma arma letal do Flamengo para fazer gols e também tinha um trabalho defensivo muito consistente. Acho que essas 2 questões vão ser resolvidas. A da finalização, naturalmente, pela qualidade dos jogadores, confiança e resultados. A da bola aérea pelo trabalho do treinador. E a tendência, se nada diferente acontecer, é que o Flamengo joga o melhor futebol do campeonato. E o Flamengo, por ter o melhor elenco, é o time que tem mais chances também de ser campeão. Já que você falava do Palmeiras, que é o único concorrente direto. É chovendo molhado, o Eugênio já falou, Jean Birner, o amplo domínio do Flamengo. Agora, o que me chama a atenção é que esse amplo domínio do Flamengo, que é um amplo domínio e com muito controle, que poderia ter sido 4, não foi 4, foi 1, mas ele tem um tom diferente. E é claro que nem acho mais novidade, confesso, desse Flamengo dos últimos anos, a tranquilidade que ele tem para se impor, seja no Beira-Rio, seja na Arena do Grêmio, se territórios tão hostis para ele em tanto tempo. Agora, o Flamengo, nas últimas partidas, a gente pode citar o empate com o Vasco e o jogo contra o Estudiantes em La Plata. E alguns jogos anteriores, o Flamengo vinha jogando um bom futebol, mas sempre tinha um intervalo de 20 e 30 minutos em algumas partidas que o Flamengo perdia, de certa forma, o controle. Então ele negociava muito com o risco, né? Que aí ficava muito aquele termo da tal da trocação. O Flamengo trocava demais. Ele escapa de tomar alguns gols em alguns jogos, pela qualidade ele dilata um pouco o placar e fica com uma sensação que era um amplo domínio muito diferente. O Flamengo ganhou jogos com uma diferença maior do que hoje, mas que não teve o controle que teve hoje. Então acho que a boa notícia é que hoje o Flamengo, com o desfalque de algumas peças importantes também, que ainda vai ter em alguns momentos, Arrascaeta, Paquetá, ele controla com uma facilidade que eu até, de certa forma, fiquei um pouco surpreso pelo que foram os últimos jogos. O Flamengo não jogou no meio de semana, né, aqueles minutos ali antes da confusão, não dá para considerar um jogo, então talvez um pouco ele descansado, apesar das viagens, teve fôlego para controlar o tempo inteiro. Não foi aquela coisa que o Flamengo passou em alguns momentos, que era controlava 1-0, aí depois negociava, chamava o adversário, ficava passando por um certo sufoco que não precisava, hora tomava gol, hora não tomava, e depois resolvia quando matar o jogo. Hoje não, hoje ele controla o jogo inteiro, tem uma bola do Carlos Vinícius, tem uma bola da Zuma ali, mas é muito pouco, ele não teve risco ali contra um Grêmio hoje, o Grêmio hoje teve muito mais a lamentar. Então acho que essa, para além da vitória, tem a preocupação sim, estou com o Birne, precisa finalizar melhor quando o jogo se apresenta, não é simplesmente o desempenho da defesa do Grêmio, o Flamengo tem condição. Só para pontuar isso, claro. Essa percepção que a gente tem, e eu também tive olhando o jogo, mas eu quis olhar o número aqui do campeonato, não claro. O jogo de hoje. O Flamengo tem o segundo melhor percentual de aproveitamento das finalizações. Converte 13,7%, à frente dele só o Botafogo com 15,3%. E o Palmeiras vem logo atrás com 12,5%. E é louco que hoje... Só uma coisa, essa estatística leva em consideração todos os chutes, percentual de independentemente chutes de onde são, se estão marcados, se o jogador está livre na área ou fora da área. Não, mas eu acho que ela... Porque o Flamengo perde grandes chances. Não, ela também não traduz, às vezes, um Flamengo que chega demais e às vezes não cria a chance clara. Está muito ali de imposição. E o lance da tabela é louco, né? Porque, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians e São Paulo, onde o Corinthians está na tabela, onde São Paulo está na tabela, o que é o momento dos dois times. Mas sim, endossa muito. O Flamengo hoje pode pegar, bater na tecla e tudo mais, a chance, primeiro tempo poderia ter sido 3, 4, acho que até os 22 minutos do segundo tempo, quando sai o gol do Flamengo, o torcedor fica com aquela pulga atrás da orelha do tipo, caramba, é tanta imposição, o Palmeiras tropeçou e aqui o Flamengo não vai fazer a parte dele, só que o gol sai, mas é um Flamengo de muito controle, que acho que isso faltou sim em alguns momentos. Agora, é um Flamengo em muita ascensão. São 3 jogos, né? Atlético, Palmeiras, confronto direto, e o Curitiba antes da pausa para a Copa. A gente pode ter talvez aí uma mudança, agora uma preocupação, né? Sem Pulgar, sem Paquetá, agora sem Everton Araújo suspenso e sem Jorginho. E que o Jorginho joga de bola hoje também.
é uma grandeza como conduz, como sabe, os dois lá de trás, Ortiz voltando a jogar bem, importante, Léo Pereira, mais uma vez, o Ortiz especificamente voltando a jogar bem. Agora, o Jorginho, para mim, grande nome. E tá suspenso o próximo jogo. Everton Araújo tá suspenso o próximo jogo. Paquetá ainda voltando de lesão, né? O Pulgar a gente ainda não sabe se vai poder estar. O Flamengo não tem exatamente essas opções. O De La Cruz sempre é incógnito, não tá jogando, não tá 100%. Então, só esse senão do Flamengo para sequência De La do Cruz, campeonato. essa boa chance, né? Lembrando que o Flamengo tem 3 jogos, um deles pela Copa do Brasil, até a partida do dia 23, quando recebe o Palmeiras. Gostei muito das opiniões aí da mesa redonda aqui da ESPN. Geralmente eles fazem comentários bem pertinentes aí sobre a partida. Falou muito bem da atuação do Flamengo, apesar de ter sido só 1-0. Como o Vitor Birner falou aí, né? Poderia ter sido mais. Poderia ter sido 4, 5. Mas tá bom. O que importa são os 3 pontos. E diminuímos 2 pontos da porcada. A porcada, ó, já tá de olho, ó, no confronto direto, hein? Eles não estão nem contando mais o jogo contra o Mirassol. Eles estão olhando o confronto direto, que geralmente o Flamengo se dá bem. E é isso, galera. Se inscreve aí no meu canal, ó, siga o canal do Jampa, deixa aí o like, comenta o que você achou da ESPN falando sobre a vitória do Mengão. E é isso, um abraço, valeu e fui!